Geralmente, quando a humanidade tenta conceber a ideia do divino, do sagrado, existe uma expectativa quase automática de estaticidade. Aham, de que Deus não se move, né? Exato. É tipo olhar para um gigantesco monumento de mármore. É esteticamente perfeito, intocável e, acima de tudo, é absolutamente imune à bagunça e às dores da nossa vida real. Existe uma certa segurança, sabe? Em imaginar um Deus que não se abala. Essa é, na verdade, a grande tentação filosófica de todas as eras. Com certeza. É muito reconfortante imaginar uma divindade que paira lá no alto, no éter, completamente distante das nossas oscilações diárias. A gente meio que gosta dessa ideia, né? Sim, secretamente a gente gosta dessa ideia de um controle absoluto que beira a frieza, porque isso parece sinônimo de poder. Mas aí, nós mergulhamos nos relatos históricos sobre a vida de Cristo e, de repente, essa estátua imponente de mármore se estilhaça em 1000 pedaços. Nossa, e como se estilhaça. O que a gente encontra nos evangelhos não é um distanciamento frio. É um cenário emocional incrivelmente complexo que é muito profundo. Bom, que Deus abençoe imensamente o dia de todos que nos acompanham hoje. Amém. A nossa missão para este momento de análise é desconstruir de uma vez por todas essa ideia perigosa de que a divindade anula ou apaga os sentimentos humanos autênticos. E para fazer essa desconstrução, de forma cirúrgica, nós vamos olhar bem de perto para a verdadeira vida interior e emocional de Cristo. Isso. O objetivo é entender como a humanidade dele não foi só uma fase passageira, sabe? Não foi uma missão de curto prazo, mas algo definitivo. Algo permanente. E como essa permanência histórica afeta a realidade emocional de quem sofre e busca justiça hoje. Exatamente. As nossas fontes para essa jornada vêm de um material riquíssimo. Nós vamos analisar trechos do capítulo 11 do aclamado livro Manso e Humilde, escrito pelo autor Dane Ortlund. Um livro fantástico, diga-se de passagem. Muito bom mesmo. Ok, vamos desvendar isso. A premissa central da obra é que entender a humanidade permanente de Jesus muda completamente a forma como as pessoas podem enxergar as próprias emoções e lidar com as rasteiras que a vida dá. Mas para isso, a gente precisa primeiro implodir um mito gigantesco. Um erro teológico clássico, né? Sim, que muita gente comete sem nem perceber. É um erro que assombra a cristandade há séculos. Chega a beirar a heresia pura, para ser sincero. Nossa, sim. A impressão geral é de que o Filho de Deus desceu das esferas celestiais, assumiu um corpo, andou por 30 anos no Oriente Médio e depois da cruz simplesmente retornou aos seus. Como se tivesse voltado ao estado puramente espiritual. Isso. Como se a humanidade fosse só uma roupa temporária. Um disfarce útil, sabe? Eu costumo chamar isso de a teoria do astronauta divino. Astronauta divino? Gostei dessa. É fascinante notar quantas pessoas tratam a encarnação exatamente assim. Como se Jesus fosse um astronauta que vestia um traje espacial. A carne humana, no caso. Exato, porque era a única forma de sobreviver na atmosfera da Terra durante a missão. E aí, quando a missão acabou e ele voltou para casa, ele simplesmente abriu o zíper, tirou o traje de carne, pendurou num armário celestial qualquer e voltou a ser espírito invisível. E a fonte corrobora isso com documentos históricos vitais, como o Catecismo de Heidelberg. Aquele da época da Reforma Protestante, certo? Esse mesmo, um documento profundíssimo. Na página 49 do livro, o autor cita esse catecismo afirmando que temos a nossa própria carne nos céus. Uau, isso é forte. Ele ascendeu com o próprio corpo ressurreto. As cicatrizes subiram com ele. Ele se revestiu da humanidade e nunca, por toda a eternidade, se desfará dela. Ele se tornou homem e sempre será homem. O peso dessa realidade é gigantesco. Muda toda a perspectiva cosmológica. Pensar que existe um ser humano glorificado assentado no centro do universo agora mesmo. Sem dúvida. E os primeiros cristãos suaram muito para articular isso, viu? O texto do Ortlund menciona as controvérsias antigas, tipo o eutiquianismo e o monofisismo. Nomes difíceis. Pois é, a mente grega antiga entrava em colapso com a ideia de um Deus que sofre. Então essas heresias tentavam resolver o problema, sugerindo que Jesus era uma espécie de mistura, um ser híbrido.
Para visualizar bem o erro do monofisismo, vamos pensar numa analogia. Imagina um balde de tinta puramente azul, que representaria a divindade, Aham. e um balde de tinta puramente amarela, que seria a humanidade. Se a gente misturar tudo, vai criar a cor verde. Exato. Ou seja, criaria uma terceira substância que não é nem puramente azul, nem puramente amarela. Uma espécie de semideus mitigado. Excelente ilustração. A cor verde anularia as propriedades originais das tintas e foi contra essa diluição que a Igreja lutou no Concílio de Calcedônia, em 451. Eles bateram martelo, né? Sim, após muitos debates, definiram que as naturezas não se misturam. Ele é 100% verdadeiro Deus e 100% verdadeiro homem. O que é fascinante aqui é a consequência direta disso para o nosso tema. Qual seria? Se a permanência física dele é uma realidade incontestável, a permanência emocional também é. Essa é a ponte que precisamos cruzar. Quer dizer, se a carne dele continua sendo real hoje, as emoções e lágrimas registradas nos evangelhos não são fotos antigas. Não são mesmo. Elas são a lente exata de como ele reage, processa e sente as coisas hoje, neste exato milésimo de segundo. O filho não recuou para um estado apático. A humanidade dele pulsa hoje. As emoções são um núcleo de ser humano, e isso nos leva ao teólogo B.B. Warfield. O grande teólogo de Princeton. Isso. Em 1912, ele escreveu um ensaio brilhante chamado A Vida Emocional de Nosso Senhor. E aqui a gente esbarra num paradigma espinhoso. A nossa cultura tem a tendência de associar emoções fortes a algo inerentemente falho ou pecaminoso. É um preconceito comum. Mas a fonte esclarece que as nossas emoções foram infectadas pelo pecado, sim, mas elas em si não são resultado da queda. A capacidade de sentir raiva ou tristeza não é um defeito de fabricação. Fazer essa separação é vital. Jesus experimentou todo o espectro de emoções. Calvino até reforça que o Filho de Deus assumiu sentimentos humanos para não diferir dos irmãos em nada. Com uma única exceção crucial: o pecado. Exatamente. Mas vamos pausar e analisar isso pelo ângulo crítico. Deixa eu colocar essa lógica à prova, porque parece haver um atrito aí. Pode falar. Se Jesus era moralmente imaculado, perfeitamente sem pecado, o senso comum não diria que ele deveria ser a personificação do estoicismo? Alguém inabalável, né? É um mestre intocável que não tem oscilações de humor, que mantém uma serenidade 100% do tempo. Como esse controle perfeito se alinha com o amplo leque de sentimentos que o Warfield descreve? Essa tensão é o coração do problema. A resposta está na nossa definição corrompida da palavra emocional. Como assim? Warfield esclarece que não usa emocional no sentido pejorativo de hoje. Hoje alguém muito emocional é alguém em equilíbrio. Reações irracionais. Alguém sendo dominado pelos sentimentos em vez de dominá-los. Exato. Mas a anatomia dos sentimentos de Cristo flui da mais profunda parte do ser dele, só que com um perfeito equilíbrio e proporção. Ah, entendi. Uma vida interior perfeitamente pura não é oca. É uma vida onde os sentimentos respondem na medida exata que a realidade exige. Então, se o pecado é apenas o parasita que distorce as emoções, a gente precisa entender como opera uma emoção perfeitamente pura. E a primeira que o texto investiga é a compaixão. E não é uma compaixão distante. Warfield nota no grego original que Jesus não operava apenas com caridade fria. Ele não dava um cheque e virava as costas. Ele sentia mesmo, né? Ele sentia espasmos físicos, tremores internos de dó. O termo grego é revelador. É splanchnaizo. Essa palavra tem uma raiz bem anatômica, não tem? Totalmente. Se refere literalmente às entranhas, aos intestinos. Na literatura antiga, era a sede das emoções mais incontroláveis. Denota uma agitação profunda, sabe? Não é só um, que pena. Não, é algo que revira o estômago diante da tragédia alheia. Os evangelhos estão cheios disso. Vemos essa reação física quando os cegos começam a gritar por ele na beira de estrada, ou diante do leproso em Marcos, ou no funeral do filho da viúva de Naim. O coração transborda. E o autor, o Danny Ortland, conta uma história pessoal super vulnerável
para ilustrar a diferença da nossa compaixão para a compaixão de Cristo. O que aconteceu? Ele estava caminhando por Bangalore, na Índia, e viu um homem sofrendo severamente as consequências da lepra. O homem usava roupas esfarrapadas, faltavam dentes Uma cena muito triste. e a maioria dos dedos das mãos já tinha sido destruída. O retrato final de um sofrimento sem esperança. E a vulnerabilidade do autor vem da pergunta que ele faz para si mesmo logo depois disso, né? Exato. Ele questiona o que aconteceu no próprio coração dele naquele momento, e ele admite que sentiu compaixão, sim, mas foi uma compaixão morda. Apenas o suficiente para lamentar um pouco. Isso. E ele traz uma tese teológica fantástica. A queda não faz só as nossas emoções ruins exagerarem. Ela também atrofia as emoções boas, fazendo com que a nossa compaixão não seja forte o suficiente. Nossa, o pecado esfria a empatia através do ensimesmamento. A gente está tão obcecado com a nossa autopreservação que bloqueia a dor do outro. A gente constrói defesas pesadas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos pensar na nossa empatia como um interruptor de luz com defeito. Como assim? O nosso pecado é esse defeito. A gente tenta acender a luz da empatia, mas não liga completamente, fica só piscando. A gente dá uma esmola rápida e foge de volta para o conforto porque doeria demais consertar o interruptor. Mas a compaixão de Jesus, mediada por um coração sem pecado, não tem filtro. É tipo um holofote no máximo, uma afeição transbordante, direcionada a cada indivíduo ferido. Essa imagem do holofote na voltagem máxima é brilhante e nos obriga a confrontar o próximo ponto do Warfield que dá um nó na cabeça. Manda. Se o coração dele é tão terno, manso e humilde, como a gente explica os episódios de violência e confronto aberto nos evangelhos? Esse é o aparente conflito lógico. Como o homem que chora suavemente com uma viúva é rigorosamente o mesmo homem que tece um chicote e bota cambistas para correr. Parecem duas personalidades diferentes, mas Warfield defende que não há contradição nenhuma. Na verdade, é causa e efeito. Ele usa um silogismo profundo sobre a ira justa. O argumento de que ele entraria em contradição moral caso não se irritasse? Exatamente. A premissa 1 é que a bondade moral se revolta contra o mal com raiva indignada. A premissa 2 é que Jesus é a epítome da bondade. A conclusão lógica é que Jesus se revoltou contra o mal com uma raiva mais profunda que qualquer pessoa. Perfeito. A ira dele é a resposta direta da pureza diante do que destrói o ser humano. Então, o que tudo isso significa? Significa que a ira dele é, na verdade, uma prova do seu amor. Com certeza. É tipo o exemplo do pai zeloso. O pai que tem o amor mais profundo pela filha é o mesmo pai que vai sentir a raiva mais vulcânica se descobrir que alguém está tentando machucar ela. É a mesma dinâmica. A raiva prova que o amor é genuíno. E isso capta bem os exemplos práticos das fontes. Quais exemplos? A maldição duríssima de Jesus contra quem faz pequenos pecarem, em Mateus 18. Ele fala em amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no mar. Uma declaração pesada. Se do amor aos vulneráveis, ou a fúria contra os fariseus no capítulo 23. Chamou eles de filhos do inferno porque colocavam fardos pesados no povo, explorando quem Jesus queria proteger. Tem também a expulsão dos cambistas no templo, em João 2. Ele construiu o chicote calmamente, virando mesas. Sim, porque perverteram o local de graça e oração num balcão de negócios. A indignação era amor em chamas pela pureza. E se essa compaixão e ira sagrada caminham juntas, o momento em que isso fica mais claro é diante do maior inimigo da humanidade, né? A morte. Exato. Se conectarmos isso ao quadro geral da missão, a gente vai para o túmulo de Lázaro. Em João 11, a gente costuma ver isso só pelos tons de luto, de Jesus chorando. Mas a análise do grego ali conta uma história eletrizante. Jesus não estava só triste. Os verbos, tipo embrimaumai, descrevem o bufar de um cavalo de guerra indo para a batalha. Uma fúria inextinguível. Mas ele estava tremendo de raiva contra quem? Não eram contra as pessoas chorando, claro. Não, era contra a própria instituição da morte e contra Satanás, que introduziu isso. A alma dele fervia como um vulcão
contra a opressão demoníaca. A ressurreição de Lázaro é o símbolo aberto da sua conquista do inferno. Ele sentiu e sofreu a nossa opressão conosco para operar a redenção. Ele é um leão para os impenitentes, mas um cordeiro para os penitentes. Tomou sobre si nossas dores, como diz Isaías 53. E aplicando isso para quem nos ouve agora, se alguém pecou contra uma pessoa hoje, a ira justa é uma resposta apropriada? O consolo é saber que Jesus também está irritado com o mal que foi feito, e de forma perfeita, sem nenhum pecado. Ele se indigna no nosso lugar lá do céu. É seguro deixar o infrator ir embora e perdoar, porque a justiça está assegurada nas mãos dele. Entregar esse fardo liberta a mente da necessidade de vingança. E para a gente encerrar, eu convido quem nos ouve a imaginar um cenário. Como seria a nossa vida amanhã se as nossas reações de raiva fossem motivadas 100% pelo amor ao próximo e 0% pelo nosso ego ferido? Um desafio e tanto. Um convite para refletir sobre uma vida emocional mais parecida com a de Cristo. Mas não vamos parar por aqui, teremos um novo episódio desse mesmo livro. Excelente. Foi um privilégio enorme dissecar esse material hoje. Agradeço a atenção de todos. Deus abençoe todos os ouvintes.